Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Matigar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a primeira aula da playlist Pinde, me aguarde, tô chegando. Nesta aula, eu estarei trabalhando com vocês resolução de problemas envolvendo as principais operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Só com questões da banca VUNESP e questões recentes. Beleza, galera? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa primeira aula. A questão 1 de 2020, Prefeitura de Cadaré. A professora propôs um jogo no qual cada vogal vale mais 4,4 pontos. E cada consoante vale menos 3,3 pontos. Neste jogo, a soma dos valores de todas as letras da palavra ilustre resulta em... Olha, nós vamos observar que a palavra ilustre tem 3 vogais, que é o I, o U e o E, e 4 consoantes, que é o L, o S, o T e o R, tá? Olha, são 3 vogais. Cada vogal mais 4,4 pontos, então seria 3 que multiplica mais 4,4. Efetuar essa multiplicação, vamos montar a continha aqui do lado. 4,4 multiplicado por 3. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 4, 12. Vai 1. Multiplicando de novo. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Quanto às casas depois da vírgula, observa que eu tenho uma casa só depois da vírgula, então aqui também uma casa depois da vírgula. Vai dar 13,2 pontos positivos, tá? Porque eu estou multiplicando dois números positivos. 3,2 pontos. Tá aqui. São 4 consoantes. Cada consoante, então 4 vezes menos 3,3. Então, lembrando aqui na regrinha, né? Multiplicação. Eu tenho um número positivo, que é o 4, multiplicado por um negativo, que é o menos 3,3. Mais e menos na multiplicação dá menos. Aí eu vou multiplicar lá o 3,3 por 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Uma casa depois da vírgula. Então vai dar, só que aqui vai dar menos 13,2 pontos aí. Então, somando as letras, eu tenho mais 13,2 ou menos 13,2. Mais e menos, eu subtraio e dou o sinal do maior, só que os valores são iguais, o resultado aqui vai dar 0. Alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Então, um probleminha bem simples aí, envolvendo multiplicação, soma, tá? Então, tranquilinho, né? Um exercício que não pode errar aí. Vamos lá para a questão 2. A nossa questão 2 é de uma prova da VUNESP aí de 2022, ó, bem recente, Prefeitura de Jundiaí. Renato tirou 7,75 da primeira prova de matemática, mais 8,40 na segunda. Quando Renato foi calcular a média aritmética simples dessas notas, na sua calculadora, ele digitou as seguintes sequências de teclas da esquerda para a direita. Ele digitou primeiro 7,75 mais 8,4 dividido por 2 igual. O resultado indicado no visor da calculadora, que foi 11,95, chamou a atenção de Renato, porque ele sabia que a média teria que ser um valor menor que 8,40. É claro que tem que ser um valor menor. Se eu estou somando dois números e depois eu vou dividir essa soma por 2, tá? Tem que dar um valor menor que o número maior, né? Por que que deu diferente? Vocês conseguiram observar aonde está o erro aí? É que a hora que você vai fazer isso na calculadora, você tem que colocar o parênteses antes do 7 e depois do 4. Aqui, ó,
tá? Aí sim ele iria obter o resultado correto. Teria que ter o parênteses aqui. Porque senão o calculador entende que primeiro vai dividir o 8,4 por 2 para depois somar. E não é. Neste caso, para fazer a média, eu vou somar os dois resultados, depois dividir. Tudo bem? Depois de investigar essa situação, Renato descobriu que o resultado errado obtido aconteceu porque a sua calculadora obedeceu à procedência dos operadores. Então, o operador que faltou ali foi os parênteses. De brincadeira, ele resolveu usar novamente a calculadora dessa mesma forma equivocada, ou seja, da mesma forma errada, para calcular a média aritmética nas provas de português, em que ele tirou 5,85 na primeira e 6,8 na segunda. O resultado errado da média de Renato, que a calculadora indicou dessa vez, foi... Então ele pegou, fez o mesmo erro. 5,85 mais o 6,8. Então, para ter dado certo, ele tinha que ter colocado essa soma dentro do parênteses, dividido por 2. Porque senão a calculadora entende que primeiro ele vai ter que fazer essa divisão aqui, ó, 6,8 por 2, se não colocar o parênteses. Bem, efetuando a divisão que é lá, 6,8 por 2 vai me dar 3,4, né? Tem uma casa depois da vírgula, então teria que ter lá também dentro da chave uma casa depois da vírgula, cancela a vírgula. Vou dividir o 68 por 20, vai dar 3. 3 vezes 20 vai dar 60, para 68 sobra 8. 8 não dá para dividir por 20 aqui, galera. E não tem zero para baixar, eu vou ter que abaixar um zero. Mas ao fazer isso, eu tenho que pôr uma vírgula. 80 dividido por 20 dá 4. 4 vezes 20 é 80, para 80 nada. Então vai dar 3,4 ali, do jeito errado, né? 5,85 mais 3,4. Como que eu vou somar isso? Vírgula embaixo de vírgula. 5,85 somado com 3,4. Completa aqui com 0. Agora, 5 mais 0 dá 5. 8 mais 4 dá 12. Vai 1. Abaixo a vírgula. Então foi 1. 1 com 5 dá 6, mais 3 dá 9. Então o resultado vai me dar 9,25. Alternativa C de Carlinhos. Olha o Carlinhos aí de novo, galera. Show? Então tá aí a resposta, tá? Do nosso exercício 2, tá? Então, a resolução caiu em uma expressão aritmética envolvendo divisão e soma, né? As operações básicas aí, tá? Vamos lá para a questão 3. Aí, questão também da VUNESP, tá? De 2022. O transporte de ovos entre uma granja e um instituto de pesquisa é feito por um caminhão especial que, em cada viagem, pode transportar até 220 caixas de ovos, cada uma contendo 42 ovos. Para transportar 250 mil ovos entre a granja e o instituto, o número mínimo de viagens que o caminhão fará é... Gente, isso daqui poderia ser feito por regra de 3. Mas como eu estou trabalhando aqui nessa aula, né, envolvendo operações básicas, eu não vou utilizar a regra de 3 aqui. Seria o método mais rápido e mais simples. Tudo bem? Primeiramente, vamos ver quantos ovos ele carrega em uma viagem. Então, olha, em uma viagem, tá? Ele vai levar 220 caixas, cada uma com 42 ovos. Então, seria 220
que multiplica 42. Tá? Ao efetuar essa multiplicação, nós vamos ter 9.240 ovos em uma viagem. Poderia agora fazer uma regrinha de 3. Uma viagem carrega 9.240, X viagem, 250 mil ovos. Mas eu não vou utilizar regra de 3 aqui, porque eu estou trabalhando com operações básicas, repetindo mais uma vez, tá? Porque de repente vocês comentem aí, professor, eu podia ter feito com regra de 3? Sim, claro, showzinho. Para calcular, então, o número de viagens, para carregar número de viagens para os 250 mil ovos, então vou fazer de que forma? Olha, eu vou pegar o 250 mil, que é o total que eu tenho, e vou dividir, vou fazer a divisão por quantos ovos ele carrega em uma viagem. Aí vai me dar o total. 9.240 ovos em uma, tá? Então vamos fazer essa divisão aqui. 250 mil, vou fazer o passo a passo dela aqui, tá? Depois a gente vai começar a andar mais rápido, hein? Vamos dividir aqui. Vou relembrar aí o processo de divisão. Por 9.240. Beleza, galerinha? Então, observa, eu tenho 4 números na chave, vou precisar de 4 números aqui, ó. Então, vou precisar de 25 mil. Bem, vou dividir 25 mil por 9.240. Quantos 9.240 vai caber aqui dentro? Vai caber 2. Aí multiplico, 2 vezes 9.240 vai dar 18.480. Então, menos 18.480. Tá? Aí eu faço a subtração aqui. É isso? Vai sobrar 600. Vou arrumar aqui embaixo, aqui certinho. Subtraindo 25 mil de 18 mil, tá? 480. Vai me sobrar 6.520. 6.520. O 6.520 não dá para dividir por 9.240. Não dá para fazer essa divisão, né? Ele é menor. Mas tem um zero para baixar ainda. Aqui, ó. Baixa o zero. Então ficou 65.200 dividido por 9.240. Então vai dar 7. Aí eu multiplico. 9.240 por 7. Vai dar 64.680. 64.680. Eu vou tirar de 65.200. Menos. Ao efetuar essa subtração, vai me sobrar aqui 520. Gente, observa que agora eu não tenho mais zeros para baixar, tá? Então, olha, 520 eu vou dividir por 9.240, não tem como. Então, eu teria que acrescentar um zero aqui e colocar a vírgula na divisão. Mas ainda continua não dando. Então, vou ter que colocar mais um zero e mais um zero lá na chave. Tá? Agora vai dar. Observe que já vai passar de 27 viagens, hein? Nela. Eu vou ter aqui, então, 52 mil dividido por 9.240. Aqui vai dar 5. Multiplico 9.240 por 5, vai dar 46.200. Menos. Então, vai sobrar aqui, tá? Vai dar 46.200. Vai me sobrar 5.000
2.800. Gente, isso já é o suficiente para poder saber o número mínimo de viagem. Observe que a divisão deu 27,05, tá? Então, são mais de 27 viagens, porque não existe 27,05 viagens. Eu vou precisar de mais de 27 viagens. Então, como eu quero o número mínimo de viagem, primeiro valor inteiro acima do 27,05, vai ter que ser viagens inteiras. É o 28. Então, a resposta aqui se encaixa na alternativa E de excelente. Beleza, galera? Então, tá aí aonde nós trabalhamos com multiplicação e divisão simplesmente, tá? Então, é treinar em casa, né? Fazer essas operações, porque lá na prova você não vai ter a calculadora para estar fazendo, né? Então, tá aí, ó. Vamos lá para a questão 4. Olha, uma questão aí de 2023. Olha bem, galera. Tá dizendo. Bunesp 2023, Prefeitura de São Bernardo do Campo. Observe a adição de dois algarismos representados por x7 e 2y, em que x e y são números distintos pertencentes ao conjunto. Então, o valor de x e y tem que fazer parte deste conjunto, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9. Então, está aqui a soma. xy somado com 2y me deu quanto? 72. Sendo assim, o resultado da soma x sobre y mais y sobre x em decimal é igual a... Então, eu vou precisar descobrir aqui os valores de x e y naquela soma para depois finalizar ali a operação que está sendo pedida. Observa que x7 mais 2y está dando 72. Gente, que número que eu tenho que somar aqui? O 7 é somar para obter um resultado 2 aqui, tem que ser um número desse conjunto. Então, este número só pode ser, gente, o 5, que é 7 mais 5 vai me dar 12. Aí aparece o 2 aqui no final, tá? Então, o valor do y vai ter que ser 5. E ao fazer essa soma, 7 mais 5, 12, vai 1. Então, eu vou somar agora o 1 com o x e com o 2, e tem que dar 7. Então, o 2 com 1 está dando 3. Então, o x só pode ser, tem que ser um desses números aqui. Não posso nem usar mais o 5, apesar que não é o 5 mesmo. Então, para poder dar 7, teria que ser aqui, olha, fazer em verdinho, o 4. Então, o x teria que ser o 4, né? Tá? Então, eu vou somar 1 mais 4, 5 mais 2, 7, vai me dar o 72. Então, o valor do x, né? O valor do meu x vai ter que ser 4 e o valor do meu y vai ter que ser 5. Só que o que está pedindo aqui, ó? X dividido por y, olha bem o que está pedindo. X sobre y, somado com y sobre x, ó. Só que está pedindo em decimal. Então, vamos dividir aqui x por y primeiramente. 4 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5, vou ter que acrescentar um 0, aí já vai lá na chave, 0, Então, vai dar 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, vai dar 0,8. Mais o y dividido por x. Eu vou ter que dividir o 5 por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 1 para 5, falta 1. O 1 não dá mais para dividir aqui por 4. Então, eu vou ter que colocar um 0, como não tem 0 para baixar, eu acrescentei vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 2 não dá para dividir por 4, abaixo, 0, só que não tem mais vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20 não. Então, vai dar mais 1,25. Tá?
dividindo o 5 por 4. Para somar, vírgula embaixo de vírgula, 1,25 mais 0,8. Completa aqui com 0, repete o 5. 2 mais 8, 10, vai 1. Baixa a vírgula, 1 mais 1, 2. 2,05. Resposta alternativa E de excelente. Tá? Então, aí também envolvendo operações de somas e divisão, né? Probleminha também. Observe que as questões aqui estão tudo em cima de situações, problemas, hein, gente? Tá? Vamos lá, o próximo aqui, ó. A questão 5 é questão do décimo 2022, TJ. O número inteiro, raiz sétima de 128 ao cubo. Pode também ser representado como? Então, eu quero saber o valor dessa raiz sétima de 128. Vamos lá, galera. Relembrar aqui, ó. Eu vou ter que decompor lá dentro da raiz o 128. Então, vai ficar a raiz sétima. Lembrar a decomposição, ó. 128. Dá para dividir por 2. 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, olha. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 128 é o 2 elevado à sétima potência. Então, vai ficar 2 elevado à sétima elevado ao cubo. Tá? Dentro da raiz. Gente, quando eu tenho aqui potência de potência, isso tem que ter um parênteses, hein? Se não tiver, não é a mesma coisa. Potência de potência. Mantém a base e vai multiplicar aqui, ó, os expoentes. Tá? Então, vai ficar a raiz sétima de 2 elevado a 21. O índice da raiz e o expoente do radicando, que é o número que se conta dentro da raiz. Dá para simplificar por um mesmo valor? Dá. Por quanto? Por 7 por 7. Então, eu vou dividir por 7 por 7. Vai eliminar o radical, porque não existe raiz de índice 1. E 21 dividido por 7 dá 3. Então, vai me dar 2 elevado ao cubo. Potência. 2 ao cubo não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, galera. Tá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Tá? Então tá aí, ó. Melhor forma de se calcular aí um radical, gente. Faça por decomposição e vê o que dá para simplificar. Tá? Então aí, questãozinha também simples aí, né? Só teria que estar lembrando aí, né? De operações com radicais. Quer aprofundar? Tem aí sobre radicais, tá? Uma playlist completíssima no meu canal sobre radicais e sobre potência, tá? Então, se você não lembra, assista as aulas dessas duas playlists aí. Assiste primeiro de potência, depois assiste aí a de radicais, tá? Você vai fazer uma boa revisão aí com potenciação e radiciação. Vamos lá para a última questão dessa nossa primeira aula aqui. Prova de 2019, Prefeitura de Dois Córregos. Ao ser modelada e resolvida a situação real, chegou-se à conclusão que y é igual a 64 elevado a 1,5. Sendo assim, o valor de y é... Gente, como que eu vou calcular agora essa potência? 64 elevado a 1,5.
Primeira coisa, sempre que você tiver uma potência onde o expoente é um número decimal, transforma esse número decimal em fração. Primeiro passo. Então, olha, o 1,5 é a fração 15 sobre 10, uma casa depois da vírgula, que, simplificando por 5 e por 5, 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Então, olha, passei aquele expoente de forma decimal para a forma fracionária. Então, vai ficar 64 elevado a 3.000. Professor, por que o senhor fez isso? Porque tem uma propriedade de como que se calcula potência de expoente fracionário, não de expoente decimal. Professor, que propriedade que é essa? Vou colocar aqui. Se eu tenho a potência A elevado a M sobre N, tá? Essa é uma das formas de fazer, tudo bem? Eu posso passar isso para a forma de radical. De que maneira? Abro o radical. A base da potência vem para o radicando. O denominador do expoente vem para o índice da raiz. E o numerador do expoente vem para o expoente do radicando, tá? Então ficaria aqui, olha, raiz enésima de A elevado a N. Eu poderia fazer este cálculo dessa potência transformando em raiz. Seria dessa forma aqui, tá? Agora, aqui acho que dá para fazer de uma forma mais simples. Qual que seria, professor? Vamos lá. Decompõe o 64. Então, eu já mostrei como que faz a decomposição. 64 daria 2 a sexta elevado a 3 meios. Tá? 64 é 2 a sexta. Aí está sendo elevado a 3 meios. Coloque o parênteses. Parênteses é fundamental aqui, tá? Aí, como eu tenho potência de potência, eu mantenho a base, multiplico os expoentes. Então, eu vou multiplicar ali os expoentes. 6 que multiplica 3 meios. Como que eu faço a multiplicação de frações aqui? Embaixo do 6 é 1, multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Então, vai dar 18 sobre 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, vai dar 6 que multiplica 3 meios, vai dar 2 elevado à nona potência. 2 à nona é 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 9, tá? Vezes 2, tá? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Deixa eu ver aqui quantos 2 tem. 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltou 1. 9. Agora eu vou fazendo as multiplicações. Vai me dar aqui 512. Ok? Resposta alternativa B de bom, B de bola. Professor, mas e se fosse para fazer na forma de raiz? Vamos lá. Eu fosse querer utilizar ali a propriedade de potência de expoente fracionário. Então, olha, na forma de raiz, se eu quisesse calcular aquela potência na forma de raiz, ó, ficaria da seguinte maneira, ó, 64 elevado a 3 meios. Isso se eu fosse querer fazer na forma de raiz, tudo bem? Então, eu abro o radical, olha bem, usando a propriedade. Base da potência vem aqui para o radicando, 64. Denominador vem para o índice da raiz, então ficaria raiz quadrada. E o numerador vem para o expoente.
t do radicando. Seria a raiz quadrada de 64 ao cubo, tá? Aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada, decompor o 64, que vai dar 2 elevado a sexta, elevado ao cubo, tá? Estou mostrando duas formas de fazer o cálculo aí dessa expressão, hein? Ficaria raiz quadrada, 2 a sexta elevado ao cubo, mantém a base, multiplica os expoentes, propriedade da potenciação. Vai dar 2 elevado a 18 aí. Bem, como é raiz quadrada, o índice é 2. Observe que dá simplificação aqui, ó. O índice da raiz dá para dividir por 2, dá para dividir pelo mesmo valor. O expoente também por 2. Ao dividir o índice da raiz por 2, vai dar raiz de índice 1, não tem raiz de índice 1. Então, elimino o radical. 18 por 2 dá 9. Vai me dar 2 a nona, que nós fizemos o cálculo ali, igual a 512. Tá vendo? Então, você tem aqui, neste caso, daria para fazer, usando ali a propriedade, né, de potência de expoente fracionário, transformando isso para radical, ou da outra forma que eu fiz lá, decompondo. Tudo bem? Galera, aqui então eu estou encerrando esta nossa primeira aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados aí, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Logo, logo eu vou lançar a segunda aula dessa nossa playlist, ok? Aonde eu vou estar trabalhando mais um pouco de situações, problemas envolvendo aí as operações básicas. Valeu, galerinha! Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!